Boa noite. A situação na Venezuela e a moção de censura apresentada pelo CDS são alguns dos temas na prova dos 9 desta noite, com Nuno Magalhães, a quem agradeço desde já ter aceitado o nosso convite, e como sempre com Fernando Rosas e Pedro Silva Pereira. Boa noite a todos. Boa noite, Nuno Magalhães. Começa exatamente por si, pela moção de censura apresentada pelo CDS. A verdade é que a moção foi, como seria de esperar, foi chumbada, e isso não levou a que o Governo não saísse reforçado desta iniciativa. É uma das críticas que tem sido feita exatamente ao CDS, é que apresentou uma moção de censura não tanto contra o Governo, mas contra o PSD para se afirmar à direita. Boa noite, cumprimentar os colegas do painel. Sim, são essas as duas críticas que eu acho, para utilizar uma linguagem cara de resto ao PS, bastante pouquinhas. Por isto, porque se assim for, e se nós considerarmos que uma moção de censura é inútil porque não derruba o Governo, então não fizemos mais do que ao longo da história ter inutilidades. Porque das 32 moções de censuras apresentadas por todos os partidos, todos os grupos parlamentares existentes e outros que até já não são existentes, só uma delas, que aliás, e de resto resultou na extinção do próprio partido, apresentada pelo PRD, é que resultou. Não, vamos lá ver uma coisa. A moção de censura era dirigida ao PS, é dirigida ao PS e eu acho que acertou no sítio certo, que é no PS. E, portanto, por aqui me fico. Neste sentido, que era esse o alvo. E uma moção de censura no sistema português não é necessariamente, ao contrário de outros, podemos discutir o sistema, se é bom, se é mau, a meu ver é bom. Mas não exigir moção de censura construtiva. É um statement político, mas é uma declaração política. De facto, não há uma alternativa, pelo menos no Parlamento, não há uma alternativa à maioria de esquerda. Como não havia nas outras. Agora, mostra uma alternativa que pudesse levar ao derrubo do Governo. Agora, mostra que há, nomeadamente, um grupo parlamentar, um partido, o CDS, que entende que é a altura. E não entende de hoje. De resto, não foi desta semana. O CDS já, da parte do CDS, se fosse aprovada a moção de censura, o Governo teria caído em outubro de 2017, porque o CDS já tinha apresentado outra moção de censura na sequência dos incêndios, de Tancos, daquilo que nós chamamos o falhanço nas áreas de soberania. E, portanto, o CDS utilizou um instrumento parlamentar perfeitamente legítimo, como foram as 6... Não põe em causa que seja legítimo. Eu sei. Legítimo do ponto de vista político. Claro que juridicamente era o que mais faltava. Está no regimento. É uma lei, portanto, é mais do que legítimo juridicamente. Mas, do ponto de vista político, é um statement, quer dizer, não tem problemas nenhum de assumir que o CDS, quando apresentou a moção de censura, não estava necessariamente à espera que o Governo caísse. Sim. Não tem problemas de assumir isso. Agora, não deixa de ser uma declaração política, no sentido que, para nós, eu alinhavei aqui três motivos, ou três grupos de motivos pelos quais este Governo devia de cair. Um já disse, o falhanço, que se mantém, de resto, em áreas fundamentais como a área de soberania. Na questão da segurança, nada está a ser feito, atenção, em relação à reforma da proteção civil. A situação das forças de segurança e dos polícias é cada vez mais dramática e que me preocupa. Já foi motivo de moção de censura. Acho que esse motivo da outra moção de censura mantém-se para a censura deste Governo, que é uma área fulcral do Estado, que é a questão da segurança. Depois, o que nós temos visto é um Governo completamente incapaz de governar, no sentido em que gerou tantas expectativas a tanta gente ao mesmo tempo, e não me venham com a história que o CDS está a apoiar as greves, e que estivesse, não teve problema nenhum. Mas não está. Mas está e não está, quer dizer... Está e não está? Está e não está, neste sentido não tem que estar. Oh, Pedro, não está e não está, neste sentido. Para mim, mais do que a questão das greves, é a incapacidade de um Governo dialogar. Vamos lá ver uma coisa. O Pedro Silva Pereira foi, aliás, mais tempo do que eu, membro do Governo. Shakespeareano. Não. Ser ou não ser. Fernando, se quiser, eu explico aquilo que eu quis dizer e disse conscientemente o está e não está. Até acrescento uma coisa. Está e não está, nem tem que estar. Porque o ponto é este. O ponto é, se nós temos, e estava a dizer isto ao Pedro Silva Pereira, ao Fernando Rosas, não posso dizer a mesma coisa que nunca foi membro do Governo. Mas o Pedro Silva Pereira compreende isto. O principal função do membro do Governo é não fechar portas ao diálogo, concordando ou discordando, gostando mais ou gostando menos das pessoas, até das reivindicações ou dos sindicatos, percebendo melhor ou pior as suas aspirações. Mas não é fechar portas. E o que nós vemos, com alguns tiques até de autoritarismo, é um Governo que insulta quem se insurge mal ou bem, por isso é que está ou não está. Se me pergunta se há coisas que eu gosto nas greves, ou concordo com as pessoas que fazem greves e que fazem protestos, há. Se há coisas que gosto menos, também há.
Estou em algumas coisas, não estou noutras. Agora, há uma coisa que eu estou com as pessoas que protestam, que é, este governo é o principal responsável dos protestos. Porquê? Porque decretou por decreto, e onde é que vem isto, o fim da austeridade. Criou expectativas nas pessoas. Terceiro motivo, antes que a Constança me interrompa, eu disse que tinha de um grupo de 3, e portanto podemos desenvolver este tema. Terceiro motivo, que me parece até o mais decisivo do ponto de vista do imediato, que é nós assistirmos que já não há um governo que governa, é um governo que se governa. Nomeadamente é um governo que faz campanha. É um governo que se preocupa e no qual a remodelação desta semana, e que o CDS não sabia, portanto foi uma coincidência, do ponto de vista da apresentação, quando apresentou a moção de censura, mas a remodelação desta semana... Mas o CDS então andava distraído, toda a gente sabia que Pedro Marques não sabia que ia ser na segunda-feira, que ia ser na semana, não sabia o timing, isso o resto toda a gente sabia, não é? Mas o timing, nesse aspecto tivemos sorte, se quiser, calhou bem. Agora, a remodelação desta semana... Na mesma semana em que o CDS apresentou uma moção de censura, é, se quiser, a face visível daquilo que para mim é, do ponto de vista do porquê agora, se quiser os outros dois motivos é o porquê a moção de censura. Este motivo é porquê agora. Já lá porque, de facto, só para acabar esta frase, que é esta ideia, que é o terceiro motivo, estamos a perder tempo. Porque já não é um governo que governa, é um governo que se governa, é um governo que está a olhar para as eleições, está a pensar nas eleições, então sejamos transparentes e, sobretudo, se tenhamos igualdade de armas e façamos todos campanha já lá iremos à remuneração. Pedro Silva Pereira, o Nuno Magalhães falou aqui do falhanço do governo e da incapacidade do governo de dialogar depois de ter criado expectativas demasiado altas para a situação económica que o país tem. Há de facto uma dificuldade de diálogo que tem sido visível nestes últimos tempos, nomeadamente com sindicatos, seja de enfermeiros, professores... Polícias... Já lá vamos. Comecemos pela moção de censura do CDS. Já agora também gostava de dar a minha opinião sobre a moção de censura do CDS. Que é o tema. Que é o tema. Sim, mas o Nuno Magalhães é um dos fundamentos. Sim, ele falou longamente. Vamos então dar também a oportunidade aos outros de falarem longamente e de abordarem os vários ângulos da questão. A primeira é que esta moção de censura fracassou não apenas porque foi derrotada no Parlamento, como se esperava. De facto, o Governo viu confirmada a estabilidade do seu apoio parlamentar. E isso é importante para o Governo, e, portanto, certamente que isso é uma boa notícia para o Governo. Mas o fracasso da moção de censura não reside nisso. O fracasso da moção de censura reside noutra coisa, na circunstância de ser uma iniciativa parlamentar que ninguém levou a sério. E isso é que é, de facto, dramático para o CDS. E ninguém levou a sério, porque realmente era uma moção de censura que toda a gente percebeu, o país inteiro percebeu, que não era tanto dirigida a criticar o governo, mas a entalar o PSD e a ultrapassar a aliança. Era o CDS a tentar afirmar-se como o líder da oposição parlamentar e a criar uma dificuldade ao PSD. Como é que o PSD vai votar agora uma moção de censura apresentada pelo CDS? Esta é que era a questão. Eu vou, aliás, o comentador Marcos Mendes a dizer que o PSD ou se suicidava, por um lado, rejeitando a moção de censura, ou tinha que se portar como um idiota, não é? Ou passava por idiota se fosse votar a moção de censura. Portanto, só temos que considerar que, na opinião dele, o PSD escolheu o papel de idiota. Depois apareceu até o Dr. David Justino a dizer, bom, mas o comentador é que às vezes faz papel de idiota. Tudo uma conversa muito edificante, mas que realmente só comprova que aquilo que estava verdadeiramente em causa nesta iniciativa é uma coisa que não diz nada aos portugueses. Nada aos portugueses. E que não permitiu ao CDS afirmar-se como uma alternativa, porque não apresentou alternativa nenhuma. Apenas quis entrar na competição para saber quem é que diz mais mal do governo. Eu acho que se o CDS acha que isto é uma grande coisa para fazer oposição parlamentar, acho que está desencontrado com o país. Depois, há aqui um problema que é o seguinte. Realmente o CDS apresentou a oportunidade desta moção de censura com a existência de um movimento de descontentamento expresso nas greves, e isso é uma outra dificuldade para o CDS. Porque verdadeiramente não há nenhuma credibilidade
disponibilidade da parte do CDS para se associar a um conjunto de reivindicações que, todas somadas, visam o contrário daquilo que o CDS propõe. Realmente são reivindicações que visam agora o aumento salarial em termos que seriam obviamente incomportáveis para uma gestão responsável das contas públicas. A redução da idade da reforma dos enfermeiros para 57 anos. Mas não foi o Governo que criou essas expectativas? Não criou essas expectativas. Isso é uma história muito mal contada. Não há mais nada censurável. Nuno Magalhães, o Governo, como é sabido, anunciou a viragem de página da austeridade, mas anunciou... O fim da austeridade. Nuno Magalhães, ouça-me. O Governo anunciou a viragem de página da austeridade, mas anunciou também uma gestão responsável das contas públicas e o compromisso com as regras europeias de permanência no euro. E cumpriu. E cumpriu todas e cada uma dessas promessas em termos do que deveria ser a devolução dos rendimentos, e aumentou os rendimentos, e aumentou os salários, e descongelou as prorrogações na administração pública, e aumentou as prestações sociais, exatamente como tinha permitido. Como tinha prometido. Aquilo de que agora se fala é em cima daquilo que foram os compromissos políticos do Governo, pretender empurrar a governação para uma série de medidas de despesa pública que qualquer gestão responsável recusaria. E que o CDS recusaria também. O CDS recusaria também, a menos que... e só não o faz porque está neste campeonato do oportunismo político, mais nada. Oportunismo. Está a chamar irresponsáveis aos sindicatos. Eu estou a dizer que... Qualquer pessoa responsável. Eu estou a dizer que a soma das reivindicações que neste momento estão em cima da mesa, em que se preconiza aumentos salariais e progressões retroativas numa série de carreiras, a soma dessas reivindicações... Quem é que anunciou isso? Olha, ninguém. Não foi certamente o Partido Socialista. Não foi? Não foi. Neste momento os enfermeiros... Não estou a falar dos enfermeiros, estou a falar dos professores. Mas estou eu a falar, desculpe, se me permite. Neste momento os enfermeiros estão a reivindicar, depois do Governo já ter concedido na questão da estruturação da carreira e aumentado os salários da entrada da profissão, estão a reivindicar um aumento de 1.200 para 1.600 euros. Exatamente, não são só. E é a soma de todas essas reivindicações e o efeito de arrastamento que ela teria em todas as outras carreiras, que certamente, se fosse respondido pelo Governo, seria uma atitude totalmente irresponsável. E o Governo certamente não pode fazer isso. Um dos pontos do CDS, segundo a própria Assunção Cristas disse, era obrigar a esquerda a clarificar-se e a apoiar o Governo, ou então tomar uma iniciativa também contra este Governo. A verdade é que os partidos à esquerda do PS votaram com o Governo e com o Partido Socialista contra a moção de censura. Quero crer que a esquerda não dormiu na noite anterior a pensar nessa catastrófica situação. Eu acho que a moção de censura é um tiro no pé do CDS e acho que o CDS sai da moção de censura pior do que entrou, do ponto de vista da sua imagem política. Aliás, essa ideia é-nos fornecida pela estranha intervenção que a Assunção Cristas faz à moção de censura, que é ali um quarto de hora de autojustificações. Quer dizer, em que quase que pede desculpa por apresentar a moção de censura, que já muita gente apresentou, que ela também vai apresentar. Quer dizer, a própria autora da moção de censura interioriza a fraqueza da proposta, não é? E isso surge como uma coisa muito debilitante na apresentação da moção de censura. Bom, o que eu acho, para dizer com franqueza, é que o CDS está do ponto de vista da situação política, está numa situação particular e um pouco apertada, que é, por um lado, a expectativa de um esvaziamento do PSD claramente favorável ao CDS não se está a verificar. Nas sondagens que nós temos, enfim, que têm vindo aí a públicas, mais Aximage e tal, que são aquelas mais seguras,
pode-se resumir assim, o PSD está a perder 10 pontos na sondagem e o CDS só boom, quanto muito 2, não é? O que significa que grande parte desse esvaziamento do PSD não está a ir para o CDS. Não sei para onde é que está a ir, para a abstenção, não sei. Sei que não está, não é? Por outro lado, é uma espécie de tesoura. De um lado tem essa e do outro lado tem uma concorrência inesperada. E provavelmente perigosa. A aliança do Dr. Santana Lopes, que é aquela aparência de juventude que o partido aparece, logo por azar tiveram logo um vice-presidente arguido num processo por corrupção, e é o outro Chega, não é? Que são partidos que podem, vamos ver, o Chega nem sequer se sabe se vai às eleições, mas que são partidos que ameaçam o campo que ameaçam a estreita. Mas acha que a moção de censura foi uma afirmação do CDS dentro da direita? Foi prova de existência, ganhar terreno. E, por outro lado, quer dizer, o CDS sentiu necessidade de se afirmar através da moção de censura e, como disse o Sr. Pereira, também estou de acordo, criar engulhos ao PSD. O PSD seguiu uma atitude um pouco estranha, que foi nem uma coisa nem outra, mas então votou a moção de censura, mas ficou calado durante os debates, ou seja, deixou o CDS sozinho a fazer aquele número. E, por outro lado, o CDS também tinha um irritante no ar, que era aquela história do pavilhão atlântico e das responsabilidades da concessão do pavilhão atlântico ao antigo genro, acho que é antigo genro, do professor Cavaco Silva. Não, ainda é genro. Ainda é? A mim disseram-me que era aí genro, mas eu não estou a querer divorciar ninguém. Família e o PS é que sabe. Não estou aqui a divorciar ninguém. Mas, de qualquer maneira, enfim, talvez esse irritante também tenha perturbado um bocadinho a iniciativa. Agora, eu acho que, sobretudo, do ponto de vista do eleitorado, isto é uma jogada interna, uma jogada puramente interna. É ali um taticismo dentro do espaço político da direita, que até se percebe qual é a lógica daquilo. Mas para o eleitor normal, o que é difícil perceber é porque é que a 3 meses das eleições europeias e 7, se não me engano, 7 meses das eleições legislativas, se vai fazer uma moção de censura para deitar abaixo o governo, quando a moção de censura pode ser feita... Quer dizer, não há mais eficaz censura que o voto dos eleitores. Também por isso é que ninguém a levou a sério, não é? Pois, e por isso mesmo acho que a moção de censura acaba por ser um tiro no pé, aliás, no gentil pé do CDS. Mas acho que não lhe saiu bem. Acho que acabou por ser uma coisa muito dentro da bolha da direita. Nuno Magalhães, a defesa que o CDS fez de juntar as eleições legislativas às eleições europeias não é uma forma também, de facto, de desvalorizar as eleições europeias? Não é. Para já, vou responder primeiro, queria responder, mas vou responder já diretamente à sua pergunta. Assunção Cristas disse isso, confrontada com a pergunta qual é a consequência se a sua moção de censura for aprovada. E ela respondeu, e muito bem, então não se perca tempo, faça-se eleições ao mesmo tempo que as eleições europeias. Não acho que seja um esvaziamento, acho que neste momento a democracia portuguesa está suficientemente esclarecida e com maturidade própria para saber separar as coisas. Se a moção de censura fosse aprovada, acho de facto que a melhor data a partir desse momento seria o dia das eleições europeias. Portanto, não creio que fosse para esvaziar, de resto estou convicto que o CDS irá ter um belíssimo resultado nas eleições europeias e, portanto, não há qualquer tipo de taticismo em relação a essa matéria. Mas havia uma confusão na campanha, havia pelo menos um ruído na campanha europeia. Não sei se haveria um ruído, se calhar um ruído bom, se calhar cada vez mais era preciso... Olha, clarificávamos, por exemplo, uma coisa, a postura de cada um dos partidos em relação àquilo que cada vez mais parece ser um caminho que a União Europeia está a fazer no sentido de impor aos portugueses impostos europeus, pelo menos se formos por aquilo que é a versão do governo do Partido Socialista do Dr. António Costa, sem que haja uma regra de unanimidade. Seria um bom esclarecimento do ponto de vista até daquilo que é a consequência da União Europeia. São para ser pagos pelos multinacionais e não pelos portugueses. Não, isso... que é uma coisinha que tem escapado à... Fernando Rosa, já está catequizado pela narrativa. Eu sabia que o Bloco está bastante mansinho. Mas tão mansinho que até já defende a narrativa do Dr. António Costa, eu confesso que me surpreende até da sua parte. Porque hoje é das... Vamos lá, podemos discutir isso. Desculpa a interrupção que foi... Não, e o tema é importantíssimo. Agora, e vai ser discutido com certeza na campanha. Seguramente.
pelo menos da parte que toca do CDS. Impostos sobre as multinacionais, eu sou a favor. Estive muito divertido a ouvir o Fernando Rosas e o Pedro Silva Pereira por uma razão, sabe? É que o Fernando Rosas já censurou o Pedro Silva Pereira. E o Pedro Silva Pereira já censurou-me a mim. Ou seja, o Bloco de Esquerda já censurou... Várias vezes. Várias vezes. Mas com uma maioria absoluta do engenheiro José Sócrates, o então ministro Pedro Silva Pereira. E também o Pedro Silva Pereira já censurou o então primeiro-ministro com uma maioria absoluta. E então aí foram o quê? Taticistas? Oportunistas? Não, foi a guerra do Iraque, está recordado. Taticistas? Foi a guerra do Iraque. Não foi, não. Foi a guerra do Iraque. Seja a guerra do Iraque, mas é que há outros motivos. Não, ninguém no também país censurou Pedro Passos Coelho. Quando apresentámos uma moção de censura, estava a governar um país, levou à bancarrota o governo do engenheiro Sócrates. Se a moção de censura do CDS e também do Bloco de Esquerda fosse aprovada, nomeadamente pelo PS, pouparia o país a muitas chatices. Mas isto só para dizer que eu acho extraordinária esta narrativa. Quando o CDS apresenta uma moção de censura, é taticista, é oportunismo, é uma jogada interna. Estou a citá-los. Por acaso eu não Quando Fernando Rosas censurou José Sócrates era taticista, oportunista, mas eu não utilizei o termo oportunista. Não era. Utilizou um argumento. Não utilizei o termo oportunista, é um enriquecimento seu. Não, o oportunismo político foi o Pedro Silva Pereira. O taticismo foi o Fernando Rosas. Porque eu acho extraordinário. Eu acho que o CDS tem todo o direito de apresentar as moções de censura que quiser. Por aí. O problema é. E vamos discutir ao Fernando Rosas. O problema é a oportunidade política de o fazer. Então, e na altura, também não havia uma maioria, aliás, havia uma maioria mais estável. A oportunidade. Na altura, quando o Fernando Rosas apresentou em nome do Bloco de Esquerda uma moção de censura, houve a maioria absoluta do engenheiro Sócrates. Não, podemos interagir. Agora, desculpem, eu não posso admitir que chamem oportunismo político, com certeza não vejo isto pessoalmente, como é evidente. Taticismo político, também não é visto pessoalmente. E jogada interna a um instrumento de Vossas Excelências e utilizaram no passado, então aí já era o quê? Já era uma questão de sinceridade política, de afirmação política. Pelo amor de Deus, quer dizer, haja decência democrática e política. O doutor Nuno Magalhães está a fingir que não percebe. Não estou a fingir. O problema, eu percebi tudo. O problema não está em apresentar moções de censura. Cada moção de censura tem que se justificar num momento em concreto. E eu estou muito tranquilo com a ideia de ter apresentado uma moção de censura contra o apoio do governo da direita à guerra do Iraque. Não foi só essa. Em nome das armas de destruição. Apresentou uma moção de censura também contra o governo que estava a tirar o país da bancarrota. Desculpe. Agora, se faz favor, vai-me ouvir a mim. Está bem, mas eu tenho que corrigi-lo. Apresentou duas. Olha, nem me estava a lembrar dessa. Veja bem. Magalhães, portanto, cada moção... Já é bi-moção de censura. Calmo. Cala-se. Ora, ainda bem. Portanto, a apresentação de uma moção de censura, cada uma delas tem que ser justificada. O que se passa com esta moção de censura do CDS e o que a torna um episódio parlamentar que o país verdadeiramente já esqueceu e que ninguém levou a sério é a circunstância do CDS a ter apresentado a poucos meses das eleições. As eleições legislativas já estão marcadas. Nós temos eleições europeias daqui a 3 meses. Ninguém sinceramente acredita que a proposta do CDS para provocar agora uma crise política e interromper esta legislatura... Sim, é o que acontece se o governo fosse derrubado. Era uma proposta para levar a sério, percebe? É isso que torna esta iniciativa política diferente de outras que puderam invocar melhor justificação do que aquela que o CDS apresentou. Eu vou ter que repetir, então, as justificações não foi só isto. As justificações que o CDS apresenta e que estão em rota de colisão frontal com toda a agenda do CDS para a despesa pública, para o investimento público, para os serviços públicos, para se perceber que esta iniciativa foi apenas uma tentativa de cavalgar uma meia dúzia de greves que existem no país, mas que o CDS não tem... Meia dúzia de greves? Há mais greves do que na Troika. Na Troika vocês trouxeram. O ponto é, o CDS que traiu os contribuintes e que traiu os pensionistas, não tem credibilidade para vir agora a aparecer como o arauto dos funcionários públicos que pedem aumento salarial, aumento da despesa pública e progressões retroativas. Mas ouviu aquilo que eu disse. Ninguém leva isso a sério. O que eu disse foram 3 motivos. E vou repetir até de uma forma... Eu também gostava de falar, porque isto fala um de cada vez. Claro, Constância. Mas nós damos-lhe um bocadinho mais de tempo, porque está como na moção de censura sozinho. E, portanto... Não, os 3
mesmo não tem motivo problema já nenhum. incluído Eu já disse, falhanço nas em áreas da áreas como a soberania, portanto, não é cavalgar as greves, é falhanço nas áreas de soberania, incapacidade de diálogo fruto de expectativas irresponsavelmente criadas. Isso é falso. Ninguém criou essa Então, mas diga que é, concorda ou discorda? Agora, não diga é Claro que que a questão é oportunismo, é etc. falso. Terceiro, e mais importante, um governo que não governa, faz campanha, não é uma invenção. É uma invenção. Isso, informais, polícia, juízes. Não, a ideia de que o governo prometeu e criou essas expectativas, isso é que é uma invenção. Fernando Rosas, como é que vê? Muito bem, está outra vez a fingir que não percebe. Fernando Rosas, como é que vê esta onda de greves que temos São os assistido nos ingratos. últimos tempos? O Partido Socialista vai governar. Não são só os enfermeiros, eu os antes queria enfermeiros, dizer os uma coisa. professores. É de facto um pouco patético que o CDS surja a defender os interesses de quem trabalha, quando o CDS é uma espécie de braço político dos negócios de privados da saúde, da especulação imobiliária, dos gabinetes dos empresários. E, portanto, o CDS é o partido dos despedimentos, do corte dos salários, do corte das pensões, da austeridade a todo vapor, dos despejos, graças à lei de habitação do enorme aumento de impostos. Já para não falar de... Tirar o país da bancarrota do engenho. Já para não falar da política de desastre na agricultura, a extinção dos guardas florestais, a extinção da Direção-Geral das Florestas, tudo obra da ministra que foi a doutora Assunção Cristas. E, portanto, há aqui salvo o devido respeito, não quero ofender ninguém, uma hipocrisia política fundamental, que é que um partido que nunca se preocupou com isto, de repente vem preocupar-se com o social. E depois vem também arvorar aquela coisa de dizer, vocês que estão aí a fingir que defendem os trabalhadores, depois apoiam o PS. É claro que os partidos à esquerda do Partido Socialista, a última coisa que lhes passa pela cabeça é votar uma moção de censura ou qualquer medida que reponha no poder o governo catastrófico da autoridade e da barbaridade social que foi o governo da direita anteriormente. Até porque estes partidos têm um acordo político-parlamentar com o governo, acordo que tem sido cumprido com avanços e recuos, que é claro que estes partidos têm críticas a fazer à execução deste partido, deste acordo, mas mantêm-se fiéis a esse acordo e o desejo é de poder crescer a sua influência para que mais coisas possam ser feitas e possam ser transformadas. Agora, nós estamos do outro lado, há dois modelos de pensar a sociedade portuguesa. Um deles é à esquerda, outro deles é na direita do CDS. Ambos legítimos, ambos politicamente respeitáveis. E o PS, onde é que fica no meio disso? Não, há pelo menos uma parte do PS que está no campo da esquerda. Há outra parte que tem mais ainda vimos o Dr. Francisco Assis no outro dia, aí com umas conversas e tal, que também é do PS. E é o PS que está no governo que é o que reduziu o desemprego, não é? Com certeza, e é o PS com quem se fez esse acordo, e é esse PS. Também é o PS do déficit zero, é o PS da não reestruturação da dívida, e essa é a parte com que nós temos discordâncias. Mas não são discordâncias. Nós não teríamos reduzido os juros da dívida pública. Mas não são que nos permitiram que nos impeçam até agora, ações de caráter social. Que nos impeçam até agora de fazer o caminho que se fez. E, portanto, não há nenhuma contradição nisso. Há um acordo que foi feito, há um acordo que foi bom para os portugueses, e depois há o CDS, que por necessidades, sobretudo internas, a grande quantidade fazer de esta greves flor. que tem havido? Bom, isso, sabe que a quantidade... São as pessoas que também não percebem. Deixa-me dizer o seguinte, isto para não reduzir esta coisa ao nível da piada parlamentar, que não vale a pena. Historicamente, todos os períodos de mudança política substancial são períodos que são acompanhados por grandes movimentos de greves. Por exemplo, quando foi a Frente Popular em França, em 1936, os governos que ganharam as eleições da Frente Popular viram-se a braços com uma explosão grevista enorme. Porquê? Porque se criaram expectativas e porque as pessoas querem que essas expectativas sejam cumpridas. A capacidade de o fazer ou não varia de acordo com a relação de forças, de acordo com várias conjunturas. Agora, o melhor atestado de que houve uma mudança política positiva no país
com o varrimento do governo da direita, foi que as pessoas com base em coisas que foram feitas ou começaram a ser feitas, criaram expectativas de melhoria. Está na arte de governar deste governo gerir essas expectativas e espero que as possa gerir da melhor maneira possível, o que nem sempre tem acontecido. Nuno Magalhães falou há pouco da remodelação do governo, dando a remodelação como exemplo do esgotamento do governo, se eu bem percebi. Mas há também quem defenda que esta remodelação mostra uma nova geração do Partido Socialista e que, nesse sentido, até pode ser visto como uma coisa positiva. Para o Partido Socialista. A sua pergunta diz tudo. Esta remodelação é a prova que o Partido Socialista já não pensa, ou por outra, que o Dr. António Costa, Primeiro-Ministro, já não pensa em governar o país, pensa no Partido Socialista. Esta remodelação serve para agradar a uma ala do Partido Socialista, a uma nova geração, a renovar o Partido Socialista e não a melhorar o governo. Mas a renovação do Isso é que é PS não pode extraordinário. ser positiva para a renovação do governo? Não sei, seguramente eu acho uma coisa. Eu acho que uma remodelação não pode ser feita com base em critérios se é bom ou mau para o partido que governa. É que a Constância estava a perguntar, foi vista como se pudesse ser bom porque mostra novas caras e eventuais candidatos a futuros secretários-gerais do PS. Eu até tenho simpatia para algumas das pessoas pessoais. Não falou nisso. Não, mas a Constância disse, esta remodelação não pode ser boa para o PS, mostra uma nova ala do PS. Nova ala não, uma nova geração. Uma nova geração. Pronto, vamos citá-la. Uma nova geração do PS. Mas o governo, uma remodelação serve para isso? Para mostrar uma nova ala do partido que está no governo, que faz o PS? Mas acha que é isso? Não serve. Acho claro que é isso. Acho que, repare, é uma remodelação que, basicamente, temos vereadores a passarem para secretários de Estado e secretários de Estado para ministros. Numa lógica, não dos melhores interesses do país, numa lógica dos melhores interesses do Partido Socialista. E por isso acho uma remodelação desastrosa para o país, mas se calhar boa para o PS. Agora, deixe-me dizer aqui uma coisa que eu não posso deixar em claro, e não quis interromper o Fernando Rosas, mas não posso admitir, porque, francamente, ofende. E não quero fazer... Não quero ofender ninguém, por amor de Deus. Fernando Rosas, o CDS é o braço político de interesses privados. Não é? Há um irritante que é o Atlântico, eu só lhe quero dizer duas coisas. Há um irritante que é o Atlântico, diga-se, tem provas e apresente-as. E ao Ministério Público, e hoje não, porque se calhar tarde e a mais horas e amanhã. Em relação ao braço político dos interesses, eu acho que é uma forma, aí sim, bastante pouco elevada de discutir política. O CDS considera, e eu quero lhe dizer isto claramente, que é um erro monstruoso, hediondo, do ponto de vista político, aquilo que por motivos ideológicos estão a fazer com as PPP de Braga e com o Hospital de Braga. O Hospital de Braga funciona bem. A favor do interesse estão privado. Satisfeitos, não, a favor do interesse favor do negócio dos privado. Utentes. Claro. Dos utentes. Na sua representação das coisas, os utentes significam sempre os negócios privados. Nós teremos, seguramente, Deus nos dê saúde para isso, para comprovar que os senhores aquilo que estão a fazer é um erro político monstruoso, porque estão a trocar eficiência, seja ele privado ou público, o que interessa é que os utentes estejam satisfeitos, e estão, por uma pura opção ideológica. Olha, outro motivo de censura, que era o quarto que eu me esqueci de dizer. E isso o Partido Socialista está refém do Bloco de Esquerda. E é por isso que o Bloco de Esquerda, Fernando Rosas, está ali a recolher essas migalhazinhas e por isso é que diz, não, nós censuramos o Governo à segunda, mas à terça-feira, e essa moção também serviu para uma questão, sabe o quê? Eu diria quase higiene democrática. Vamos ter que continuar o debate essa farsa termine. Remodelação, não é? Já agora, em relação à questão do Partido Socialista e desta agenda ideológica, por assim dizer, se o PS está refém do Bloco de Esquerda, nomeadamente no que toca à saúde. Não me parece que vamos perder sequer muito tempo com isso. O ponto do Nuno Magalhães assenta num equívoco, certamente. A PPP do Hospital de Braga foram os privados que não quiseram continuar. Foram os privados que não quiseram continuar. Isso é uma forma de ver. Acontece que é a forma que corresponde à realidade. Eles não mostraram interesse em prosseguir aquela PPP nestas condições. Agora, no que diz respeito à remodelação, eu acho que a última coisa que se pode dizer é que esta remodelação evidencia um governo esgotado. Porque, vamos lá ver, o que esta remodelação faz é, em primeiro lugar, reforçar o núcleo político do governo. Renovar, sim... Mas dentro do ciclo próximo de António Costa. De facto,
Bom, é uma remodelação em circuito. Isso é normal que os lugares de destaque de um governo sejam preenchidos por ministros da confiança política do Primeiro-Ministro. Isso não creio que tenha grande surpresa. Mas o que acontece aqui, e acho que esse é um dos dados desta remodelação, é que é uma remodelação a pensar também num horizonte de futuro para o governo. Para o PS? Não, de um horizonte de futuro para o governo. Se ganhar as eleições, se o PS ganhar as eleições. Mas isso significa que o Primeiro-Ministro acredita nisso. Não pode apresentar a moção de censura porque estamos a 3 meses das eleições. E a remodelação é feita a pensar no futuro. Ao contrário. Haja coerência na argumentação, não é? O que não há coerência da sua parte é quando, por um lado, pretende dizer que isto mostra um governo esgotado e, por outro lado, o Primeiro-Ministro faz uma remodelação com renovação e com uma reorganização. Acho que é uma boa renovação da PS. Acho que é uma jogada inteligente do Secretário-Geral António Costa. É uma má jogada do Primeiro-Ministro. Eu sei que a conversa pode não estar a correr bem, mas eu gostava que deixasse ouvir a opinião dos outros. Portanto, é claramente uma remodelação também a pensar numa redistribuição de funções para o futuro da ação governativa. Portanto, isso significa, ao contrário da ideia de um esgotamento, uma ideia de um Primeiro-Ministro que, por um lado, quer manter a operacionalidade deste governo e, portanto, acha que ao longo desta legislatura ainda há coisas para fazer no governo e precisa ter um governo operacional. E, em segundo lugar, faz uma redistribuição de funções a pensar no futuro da ação governativa. E não deixa de ser curioso. O Ministro Pedro Marcos foi uma espécie de lebre. E não deixa de ser curioso. Vai fazer tudo. Agora que dois ministros do governo vão para a Europa, para as eleições europeias, a sua saída para o CDS é desastrosa. Porque, afinal de contas, parece que descobriu agora que eles vão embora, que, afinal de contas, fazem falta ao governo e que as mudanças prejudicam a ação governativa. Não deixa de ser extraordinário. É que não tem é que, no fundo, a remodelação é uma remodelação feita em circuito fechado que vai buscar o secretário de Estado e promove a ministros. Eu lembro, por exemplo, no tempo de Cavaco Silva, acontecia muito estas remodelações e eram bastante criticadas na altura, exatamente por não haver renovação de futebol político e governativo. Mas, Constança, na fase em que nós estamos da legislatura, o que seria anormal era fazer agora uma remodelação com elementos estranhos que vinham de fora do se calhar governo. Não fazia muito sentido a remodelação agora. Porque isso é que iria perturbar a ação governativa. É evidente que esta remodelação se justifica na medida em que o Primeiro-Ministro e Secretário-Geral do Partido Socialista fez as escolhas que fez para a constituição das eleições europeias e aproveitou para fazer um ajustamento que faz sentido no âmbito da organização. Nós podemos considerar que esta remodelação, no fundo, tem essencialmente a ver com a ida de Pedro Marcos para... Antes, um breve apontamento sobre os negócios privados. Não há nenhum caráter ofensivo ou eu pretender defender, de um ponto de vista sociológico e político, aquilo que na minha linguagem pretende ser uma definição da natureza de classe de um determinado partido político. Esse mal do CDS. Quando eu digo que o CDS é um partido cujos interesses estão ligados a setores importantes dos negócios privados, é uma apreciação que eu faço que não tem nada de caráter ofensivo, a não ser que isso ofenda quem quer que seja. Basta ver a questão de Braga, exatamente a PPP, a posição que toma o CDS é defender a continuidade do negócio privado, quando o próprio negócio privado foi ele próprio desistir das condições que existiam para continuar a explorar aquela unidade. Basta ver a lei de habitação da Assunção Cristas para ver que foi a lei milagre para os interesses imobiliários que levou, aliás, ao despejo de centenas de moradores pobres por causa daquela lei. Portanto, é um partido que tem uma certa coerência nesse sentido e a sua base social de apoio. Mas a verdade é que o Partido Socialista também não revogou essas leis. Pois não, e devia ter. E o Bloco de Esquerda, não é? E devia ter feito. O Bloco de Esquerda não tem ainda o poder legislativo, mas propôs uma lei que lá está à espera, a aguardar a discussão nesse sentido. Quanto portanto, tomou a iniciativa legislativa. E o Partido Socialista também, já agora. Que vai... Mas o Partido Socialista fez a lei que travou apenas os despejos. Não alterou e fez bem. Os despejos da lei da doutora Assunção Cristas. Travou os despejos. No que toca à remodelação governamental,
Eu, francamente, não vejo porque é que há tanto barulho acerca disso. A mim preocupa-me só uma coisa. Acho que o Governo faz a remodelação. O Governo é que está a governar, eles arranjam lá o Governo que entendem que é melhor para servir os seus propósitos. Mas isso, eu nunca me pronunciei muito sobre remodelações governamentais. Pá, não acho que tenha que me pronunciar muito sobre isso. O Governo está no poder, ganhou as eleições, faz uma política, escolhe os quadros que são mais adequados a fazer essa política. Acho que há alguma... Mas as remodelações têm significado político. Acho que há alguma imprudência na parte do Governo em lançar pedras como o Pedro Nuno dos Santos ou a Mariana para lugares de grande responsabilidade sem tempo para executarem, não é? O Pedro Nuno dos Santos recebe a pasta da habitação e a dos transportes. E os fundos comunitários? Até... Não, os fundos comunitários é o ministro Nelson Sousa. Tem razão. Daqui até outubro, que é quando é as eleições, obra possível, estas coisas demoram tempo a fazer. Pode ser que ele apresse a lei da habitação, etc. Mas eu acho, mas é uma opção puramente individual. Acho que pode transformar-se numa espécie de presente envenenado para dois ministros jovens e digamos assim, em afirmação no quadro do Governo. Mas o futuro dirá. Bom, estamos a chegar ao fim do programa. No Magalhães e há um tema que eu gostaria de falar, que é a situação que se vive hoje na Venezuela. O que é que pode acontecer nas próximas horas? Nós temos um conflito na fronteira com o Brasil, uma ajuda humanitária a querer entrar na fronteira com a Colômbia e as Forças Armadas, de certa forma, de prevenção para não impedir a entrada dessa ajuda humanitária. O que é que pode acontecer? Olha, não sei, mas tenho receio que possa acontecer o pior. E o pior é... O pior é... Uma guerra... Enfim, não queria ser tão tremendista, mas uma situação do ponto de vista quer humanitário, que isso já está a acontecer, dramática, e já percebemos que o regime Maduro não vai ser sensível a qualquer tipo de apelo da comunidade internacional, sendo certo, quer dizer e ser claro, eu já disse isto ao ministro Augusto Santos Silva oficialmente, o CDS entende que o Governo, e acho que globalmente, olha, até acho que vou fazer mais um elogio ao Governo, está a ver, Pedro Silva Pereira, acho que o ministro Augusto Santos Silva é o ministro deste Governo que menos merece censura, ou até nem mereceria esta Não tenho dúvida nenhuma que seja essa a sua opinião. Está a ver, mas eu enfim, sou coerente, pelo menos. Exatamente. Eu acho que tem gerido bem este dossiê, enfim, poderia ter sido num ou noutro ponto mais célere, mas isto para lhe dizer o quê? Para lhe dizer que eu acho que, e disse isto e quero sublinhar, o CDS acredita numa solução diplomática da questão, não acredita em soluções bélicas, que outros preconizam, isto já para o Fernando Rosas, ou seja, não estou de acordo com o Sr. Trump em vir falar já em situações de intervenção militar, acho isso errado. Mas a verdade é que Portugal pôs ao lado dos Estados Unidos. Não, Portugal pôs ao lado da União Europeia. A União Europeia está ao lado dos Estados Unidos. E a União Europeia tem os seus aliados, vê, está ao lado de quem? Da Venezuela, da Bolívia, quer dizer, podia não era o que faltava, não é? Podia não acho que está do lado certo da história, está do lado da democracia e reconheceu a quem deve reconhecer o Sr. Gaidó. O lado certo da história O meu lado certo da história é a minha opinião, é a minha opinião. É bom... Eu acho que... Não, é porque como tu o lado certo da história parece só há um... ouvem, leem o que se passa na Venezuela, e que há um Deus ex-machina maioritariamente perceberão que o lado certo da história não é seguramente a opção Maduro, não é? Agora, para responder diretamente à sua pergunta, grande preocupação, devo-lhe dizer, grande preocupação, o desejo que a diplomacia vença, começa a ter dúvidas que possa ser feito qualquer mudança de regime sem qualquer tipo de perdas, ou pelo menos perdas de vidas humanas, já tivemos hoje, de resto. Mas acompanho com apreensão e preocupação que se poderá passar nas próximas horas, desejando, obviamente, que tudo corra dentro da normalidade e que a democracia vença, que é, no fundo, o Sr. Gaidó poder convocar eleições livres e democráticas, que é esse o mandato que tem, de resto, na Venezuela, e que possa os venezuelanos escolherem o seu destino. Fernando Rosas, independentemente do lado certo da história, a verdade é que o regime Maduro colapsou. Ele lá está, não é? Sou ele que manda nas Forças Armadas. O poder de facto é do Mas há custa de Maduro.
O poder de facto, sim. Não aliás, esse é o ponto. O outro nem sequer poder de facto tem. Mas eu não sou um apoiante sequer do regime de Maduro. Não é? O que eu quero dizer é o seguinte, esta coisa da penúria e da ajuda humanitária é uma coisa que tem que se diga, porque a penúria foi criada, por responsabilidade do regime de Maduro, sem dúvida. 2, por responsabilidade das sanções que impedem que o próprio governo venezuelano use o dinheiro que tem para importar o que quer que seja. Portanto, há uma criação política e financeira da penúria. E depois os Estados Unidos vêm pelo outro lado e oferecem uma esmola humanitária que tem que ser distribuída lá pela criatura que eles elegeram para fazer o golpe de Estado e que chamam presidente interino ou não sei o quê. Qual é o governo que aceitaria uma coisa dessas? Eu acho que a ajuda humanitária faz falta. Mas o que eu proponho então é que se entregue à Cruz Vermelha e às Nações Unidas a distribuição dos alimentos. Alguma vez de algum país se viu um partido implicado numa proto-guerra civil ser ele a distribuir a ajuda humanitária que vem de fora? Nunca se viu isso em lado nenhum. Entregue-se então às Nações Unidas, faça-se essa proposta ao regime do Maduro. Entregue às Nações Unidas, entregue à Cruz Vermelha. Sabe que a Cruz Vermelha colombiana fez um comunicado muito crítico em relação ao governo da Colômbia por causa da maneira como ele está a tentar meter a ajuda humanitária. Esta maneira é uma provocação completa para a guerra civil. É claro que aquilo vai dar confusão. Agora, a Cruz Vermelha e as Nações Unidas entreguem a essas organizações, elas que entrem e distribuam a ajuda humanitária como forças neutrais que são e que, aliás, são experiências usadas em vários países do mundo. Pedro Silva Pereira, porquê é que essa ajuda de facto não é canalizada através das Nações Unidas e da Cruz Vermelha? Nomeadamente quando as Nações Unidas não tomaram nenhum partido nesta questão. Melhor seria que fosse assim, embora não tenho a certeza de que mesmo assim essa ajuda fosse aceite. Mas não foi proposta. Pelo regime. Mas não devia ser proposta. Seria mais fácil. Nós neste momento estamos numa situação de alta tensão perigosíssima, sob o pano de fundo de uma crise humanitária e de uma crise político-constitucional, mas há um dado de facto que não se alterou. E é o apoio das Forças Armadas ao regime de Maduro. Essa situação isso pode até vir a ser alterado ou não? Ou cada dia que passa mais há muita pressão internacional, há muita pressão interna também, mas até este momento em que estamos a falar, essa situação fundamentalmente não se alterou. Ora, acontece que este é um dado de facto que precisa de ser levado em consideração. Portanto, mas isso quer dizer isso se essa situação não se alterou, isso significa o quê? Que é mais difícil vir a alterar-se? Com certeza que é difícil, mas sobretudo eu queria sublinhar que esta situação recomenda bom senso nas iniciativas políticas. Podia-se deduzir que a comunidade internacional pensou que a partir dos militares mudassem de campo mais facilmente. Não aconteceu. E, portanto, a promoção de iniciativas um apelo ou uma marcha contra a fronteira. Nessa situação, eu creio que iniciativas como essa, de o apelo a uma marcha, 1 milhão de pessoas, e, portanto, situações de muito difícil de controle por quem promove essa iniciativa, de facto, tende a criar uma situação explosiva, descontrolada e muito perigosa. Portanto, é verdade. E que dá argumentos a quem diz que pode ser um pretexto para uma intervenção militar. Tendo em conta que há uma situação, de facto, que não pode ser ignorada. Isso é verdade. O poder continua nas mãos do regime. Isso também é verdade e é uma coisa que não pode ser ignorada, que é a situação humanitária, desespero, nós já falámos disso aqui das pessoas. E esse é o ponto. A crise humanitária é um fator que, de certo modo, impeliu uma série de países europeus e a comunidade internacional para fazer uma pressão mais intensa no sentido de realização de eleições livres, porque isso era condição também para uma resposta eficaz à crise humanitária. E esse é um dado também que condicionou o posicionamento de toda a gente neste temos que terminar. Pronto. E assim chegamos ao fim de mais uma Prova dos 9. Boa noite, até para a semana. Já a seguir, Cláudio Lopes e mais futebol.